Pensa só, como é que nasce a literatura de uma nação? Aqui no Brasil, ela não começou com poemas de amor, nem com grandes histórias de heróis. Ela começou com relatórios de cartas. Pois é. Para entender isso, a gente vai voltar lá para o século XVI, para o quinhentismo, e descobrir quais foram as primeiras palavras escritas sobre essa terra e, mais importante, por quê. Vamos imaginar a cena. O ano é 1500. De um lado, você tem os navegadores portugueses chegando com a sua fé, sua busca por riqueza e sua tecnologia, e do outro, os povos originários, com um universo cultural inteiro completamente diferente. Aquilo não foi só um encontro, foi, na verdade, uma colisão de mundos, e foi justamente dessa colisão que nasceram os primeiros textos sobre o Brasil. E aí é que fica a pergunta, né? Diante de algo totalmente novo, o que se escolhe registrar? O que vai para o papel? E mais, para quem se está escrevendo? As respostas para isso não são só um detalhe histórico. Elas basicamente definem tudo o que foi o quinhentismo. Olha, tem uma coisa que a gente precisa entender logo de cara. Os primeiros textos escritos aqui não eram arte pela arte, de jeito nenhum. Eles eram ferramentas. Cada palavra ali tinha um propósito bem prático, sabe? E esse propósito estava totalmente ligado ao projeto de colonização de Portugal. E esses textos se dividem em dois grandes grupos. O primeiro é o que a gente chama de literatura de informação, que era feita para descrever a Terra Nova para quem estava longe, lá em Portugal. A segunda é a literatura de formação, que foi escrita para transformar quem já estava aqui. Descrever e transformar. Esses foram os dois pilares da escrita no começo da colonização. Vamos começar pela literatura de informação. Pensa nela como se fosse um grande inventário, sabe? Um relatório de campo super detalhado enviado direto para o rei de Portugal. O objetivo era bem claro: mapear tudo, principalmente as riquezas e o potencial econômico da nova colônia. E o maior exemplo disso, sem dúvida nenhuma, é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão oficial da Frota de Cabral. Então o texto dele é literalmente o documento que inaugura a história escrita do Brasil. E, gente, o peso histórico desse documento é imenso. A Carta de Caminha não é só o marco zero da nossa literatura, ela é o primeiro registro oficial do país. É, na prática, a certidão de nascimento do Brasil, escrita, claro, pelo olhar de quem acabava de chegar para colonizar. Na carta, o Caminha age quase como um antropólogo amador. Ele descreve os povos indígenas com um olhar que é claramente europeu, uma mistura de curiosidade com análise. Ele anota tudo, da aparência física até os costumes, tudo isso para um público que estava a um oceano de distância. E é aqui que o interesse econômico fica escancarado. A observação não era só por curiosidade, não. Existia uma busca muito clara por riquezas. O próprio Caminha entrega o jogo quando ele escreve logo depois que interpretou o gesto daquele jeito porque era o que eles desejavam ver. Ou seja, o desejo de achar ouro já moldava a interpretação. Então, fica claro que a literatura de informação era uma coisa meio híbrida. Tinha a objetividade que se espera de um relatório, mas com a narrativa, com o jeito de contar a história de um texto literário. Uma combinação super poderosa que vira uma ferramenta essencial para o projeto colonial. Ok? Mas só descrever a terra e o povo não era o suficiente. Era preciso também transformar essas pessoas. E é aí que a gente entra no outro lado da moeda, a literatura de formação, que tinha um público e um objetivo radicalmente diferentes. E esse contraste é a chave para entender tudo. Se a literatura do Caminha queria contar o que tinha aqui, a literatura dos jesuítas queria mudar quem vivia aqui. O objetivo não era mais descrever o mundo, era impor um novo mundo com uma nova fé e novos costumes. E quem estava por trás dessa missão? Eram os jesuítas, claro. Nomes como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que eram basicamente os intelectuais da colônia. Eles viram na literatura, e principalmente no teatro, a ferramenta de ensino perfeita para a catequese. Eles adaptavam temas cristãos para a realidade local, tudo para tornar a conversão mais eficiente. Resumindo, a literatura de formação era um instrumento de poder. Ela usava a palavra não para registrar o mundo como ele era, mas para impor uma nova visão de mundo, novos valores e, claro, uma nova fé. Então, o que a gente percebe quando junta essas duas coisas? Que tanto a literatura que descrevia um novo mundo, quanto a que queria transformá-lo, serviam, no fim das contas, a um mesmo e único projeto, a consolidação do poder de Portugal aqui. E olha, talvez não tenha nada que resuma melhor essa dualidade do que este mapa aqui, de 1519, o Terra Brasilis. É uma das primeiras imagens que a gente tem da Nova Terra e é uma imagem que diz muita, mas muita coisa.
Repara só nos detalhes. O mapa é, ao mesmo tempo, um documento de informação. Ele está ali detalhando a fauna, a flora, tudo que era exótico. Mas ele também já aponta para a formação, porque mostra os indígenas trabalhando na extração do pau-brasil, que foi a primeira grande atividade econômica da colônia. Ou seja, ele documenta a natureza e, ao mesmo tempo, já mostra o começo da exploração dela. No fim das contas, as primeiras palavras escritas sobre o Brasil nasceram de uma necessidade bem prática, de escrever para poder controlar, informar para poder explorar e catequizar para poder dominar. Era a literatura sendo usada como um instrumento de poder. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? O que significa para a identidade de uma nação quando a história dela não começa com um épico contado pelo próprio povo, mas sim com um relatório de inventário escrito pela perspectiva de um observador de fora? É uma pergunta que ecoa até hoje.